Olá pessoal, vamos bater aquele papo amoroso? E aí minha gente, gostaria de pedir para vocês uma atenção redobrada, porque é um assunto, eu não vou dar o nome dele porque é profundamente energético, né? E depois aí, ao longo do vídeo, a gente nomeia. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre um pouco da atração, da lei da atração energética, né? Eu já falei para vocês em outro momento que a lei que atrai magneticamente as pessoas é a lei do semelhante, né? Semelhante atrai o semelhante. E essa lei não é nem uma lei, isso é um campo energético, né? Não sei nem a gente chama de lei, mas eu acho que o nome é até errado. É o campo energético que eu acho que futuramente a própria física vai dar nome, né? Assim, ou já deve ter dado, eu ainda não sei, né? Sobre essa compreensão desse campo energético que se atrai. Eu acho que a física ainda não entrou, ela deve ter entrado, por exemplo, um pouco mais, a física quântica acho que um pouco mais, né? Mas eu estou falando, por exemplo, de coisas que ainda a física ainda não aborda, que é a questão, por exemplo, da atração magnética do, do geral. Tipo assim, por exemplo, você tem seu filho, sua filha, né? Seu pai, sua mãe. O que que atrai você para ser filho especificamente daquele pai, daquela mãe, né? Se a gente considera, por exemplo, a questão da relação econômica, né? Algumas pessoas nascem em comunidades com muita dificuldade e outras pessoas nascem em lugares, por exemplo, onde tem uma abundância econômica bem legal, né? Que inclusive facilita muito mais a vida dessas pessoas, né? Desses filhos, dessas filhas, né? E os que nascem, por exemplo, em comunidades, em lugares mais pobres, né? Ou países, ou locais, localidade, tem mais dificuldade, né? De conseguir as coisas, né? De estudar, de tudo, né? Sempre é mais precário. Então, isso é um campo energético. O que é que faz você, por exemplo, se atrair por uma pessoa, né? Seu companheiro, companheira, né? Também é um campo energético também, né? Tem, lógico que tem a questão, por exemplo, física, né? Tem a estética, né? A beleza também que atrai inicialmente, mas o magnetismo que atrai essas pessoas para essas relações, seja ela, por exemplo, de companheiro, companheira, ou de filho ou filha, qualquer outra relação, é um campo magnético anterior a esse, inclusive, a esses que a gente já abordou, né? Assim, que são mais materiais, né? Que são mais visíveis, né? Como eu falei da estética, né? Então, esse campo energético, ele atrai as pessoas para vários lugares, por exemplo, para os bairros, para as ruas que elas moram, para o estado, para o país, né? Ou os países, né? Atrai a pessoa para várias situações, para o trabalho, para o tipo de trabalho que a pessoa está exercendo, ou que vai exercer futuramente, né? Então, tem várias atrações, né? Tem aquelas atrações também, até na minha mente agora, das pessoas que adotam, né? As crianças, né? Que é muito importante, viu, minha gente? Quem tiver possibilidade, é muito importante a adoção. Então, aí a pessoa vai visitar a criancinha, e de repente ela vê uma criancinha e gera uma coisa dentro dela, sabe, tão forte que ela se atrai pelaquela criança e leva aquela criança para criar, né? E alguns pais, por exemplo, pegam crianças por exemplo, com muita dificuldade, né? Assim, doenças físicas e tudo mais, que a capacidade e o amor do pai e da mãe consegue, inclusive, reverter bem difíceis, né? De doenças e ajudam aquela criança a superar.
Então tem vários, a gente pode dar muitos exemplos, né, do ponto de vista energético. Por exemplo, o que é que atrai você para uma determinada religião organizada, né? O que é que faz você, por exemplo, escolher religião X, Y, Z? É o campo magnético. E aí, naquele campo magnético, não é só as ideias também, né? É um conjunto. Mas o campo magnético faz você ir para aquelas religiões. Algumas religiões organizadas, a gente percebe que ainda é muito infantil as suas abordagens, né? E muitas vezes fica uma pessoa, por exemplo, falando para uma multidão de gente, aquelas pessoas vão lá solista, né, pedindo, né, para Deus a solução para os seus próprios problemas, mas as pessoas também não têm responsabilidade com seus próprios campos energéticos, né, com suas próprias evoluções pessoais, né, entregam todas a uma outra pessoa, né, que está dirigindo aquela organização. E por conta disso, essas pessoas passam mais tempo, né, na sua própria evolução pessoal, passa mais tempo para adquirir responsabilidades pelo seu próprio campo energético que precisa ser trabalhado, precisa botar essa energia para moer, né? Se essas religiões organizadas, por exemplo, em vez de ser só aquelas pessoas lá que dirigissem aquelas coisas, mas que todas as pessoas que frequentassem esses espaços, por exemplo, pudessem trabalhar esses campos energéticos e cada um assumir a sua responsabilidade naqueles espaços, eu acho que a energia, por exemplo, de cura, as energias de transformações, as energias de responsabilidade, o campo de meditação, ampliaria muito, né? Por isso é que a gente coloca, por exemplo, o campo da meditação como muito importante, né? Porque se a gente esperar, eu não estou falando nem desejo, por exemplo, não estou falando nada para nenhuma reforma no campo das religiões organizadas. Não é. Elas são muito ortodoxas e vão continuar do jeito que está, porque algumas têm milênios, né? E vão continuar do jeito que elas estão, né? E aquele campo energético daquelas religiões, se você depois com o tempo perceber, você vai perceber também que é também um campo que muitas vezes fala muito de amor, mas que na prática você vê muito desamor. Desamor entre as próprias pessoas que frequentam aquele espaço. As pessoas são muito egoístas, buscando sempre as suas melhoras pessoais. Então você percebe muita falta de amor. Uma certa energia que eu consideraria como uma energia rudimentar. Uma energia rude ainda, né? Ainda muito assim, iniciante, né? Apesar de falar de amor. Então, quando eu falo de amor, aí é um termo que todo mundo acha que domina, né? Porque você ama seu filho, você ama sua filha, você ama sua mulher, a mulher ama ama o marido, o companheiro ama outro companheiro, a companheira ama outra companheira, né? Então, assim, os primos se amam, os irmãos se amam, nem todo mundo acha que entende do amor. E aí, assim, todo mundo acha que de alguma forma ama, né? Ama seus pais, ama seus irmãos, ama seus primos, suas primas. E aí todo mundo entende, sabe o que é amor. Então, por todo mundo achar que já sabe o que é amor, é muito difícil a gente conseguir abordar sobre um tema, por exemplo, do que é um amor mais profundo do que esses que a gente considera como um grande amor, né? Existe um amor mais profundo, né? Que aí é essa energia que eu estou chamando de magnetismo. Então, o que atrai você para determinados lugares, para a família, né? Voltando a dizer, para a religião, para o tipo de trabalho, esse magnetismo todinho é uma energia amorosa. E essa energia amorosa, ela tem várias graduações. E ela começa pequenininha, ela vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, e aí você chega numa dimensão maior, que é a dimensão da existência, né? O que é possível, né? Eu estou chamando de tamanho da existência, mas eu acho que a gente tem, não sei se a gente se atreve a chegar tanto, mas naquilo que a gente vai crescendo, né? Vai entrando em contato com esse campo energético. Então, se você começar, por exemplo, ficar, por exemplo, mais atento à sua própria percepção, você vai ver um certo padrão energético naquela família. Você vai ver um padrão energético naquela relação daquele casal.
você vai ver um certo padrão energético daquela religião que você frequenta. Você vai ver um padrão energético daquele trabalho que você executa. Você vai ver um padrão energético daquela rua onde você mora. Você vai ver um padrão energético daquele bairro onde você mora. Você vai ver um padrão energético daquele estado onde você mora e você vai ver um padrão energético daquele país que você mora. E aí você pode ampliar mais para você ver o padrão energético da Terra como um todo, do planeta onde a gente habita. Então, essas energias que a gente está falando do ponto de vista coletivo, elas são energias individuais. Então, quando eu falo assim, por exemplo, da história de você assumir responsabilidade com o seu próprio campo energético para o próprio crescimento, é exatamente isso. Você começar a entrar em contato com essas energias e aí você entrar em contato com a energia, assim, eu não sei nem que não vou dar, mas eu vou dar, vou arriscar, vou arriscar. Não me levem a mal se eu falar não falar o nome correto. Mas de um amor mais profundo. Você entra em contato com a energia de um amor mais profundo, de uma delicadeza, de uma... não sei nem explicar. Mas tipo, eu vou chamar de delicadeza, né? De uma elegância, de um cuidado, sabe? É uma energia, por exemplo, que não é agressiva, ela não força a barra com relação a nada. Ela, ela se chega, por exemplo, de boa, entra no seu campo massa, sabe? Você sente ela, por exemplo, que habita isso em você, mas você ainda vibra determinados campos energéticos que atrai determinadas situações energéticas que ainda é o nível de vibração do seu campo. Então, assim, essas energias mais sutis, que eu estou chamando de amor profundo, eu não sei nem como é o nome desse negócio, mas amor profundo, né? Amor mais profundo. Não é dizer que a gente não ama, não. A gente ama, viu? A gente ama o filho, a gente ama a mulher, a gente ama. É o nível ainda do amor que a gente tem. Mas esse amor mais profundo, que é muito mais sutil, que é muito mais elegante, que é muito mais equilibrado, harmonioso, que não força a barra, que não penetra, que assim, que não tenta forçar as pessoas a seguir isso, a seguir aquilo, sabe? Que não é uma energia de força. E ao mesmo tempo é profundamente forte, mas é tão delicado quanto é uma flor, sabe? É forte como o leão e delicado como uma flor. Eu gostei dessa. Acho até que o nome do vídeo pode ser isso aí, né? O amor é tão forte como o leão e delicado como uma flor. Essa energia é a energia para onde a gente está indo. É o caminho da roça, né? Que eu falo assim, como psicólogo, eu assim, tenho trabalhado as pessoas e assim dizer para as pessoas, olha, o caminho da roça, esse caminho. Vamos lá, a gente está indo, vamos chegar. Mas cada um no seu ritmo, né? Não pode ser nada forçado, não. Você tem que sentir essa energia como um atrativo em você de uma forma tão bacana, tão suave, que você vai, não porque alguém está falando, porque uma doutrina está falando, porque uma religião está falando, ou porque um intelectual está falando, ou qualquer pessoa esteja falando. Não entra nem a fala. É uma energia que não. A fala. A fala é como se fosse assim, a fala fosse o primário, foi aquela coisa básica. A fala é a coisa básica. Essa energia é um outro campo. É um campo muito mais profundo, muito mais elevado. A fala é só uma tentativa de trazer essa energia aí para você sacar que você já teve alguns momentos, né? Você já teve alguns vislumbres. Eu estou falando aí, minha gente. E aí você vai sacando assim, pô, eu já senti isso, caramba, é mesmo, que a Evandro tá falando, tá dando um toque. Eu já senti alguns momentos, sei lá, quando eu estava vendo o sol, quando eu estava com meu amado, quando eu estava com minha amada, quando eu estava com meu filho, quando eu estava pensando na minha mãe, quando eu estava pensando no meu pai, quando eu estava com o meu cachorro. Você vai sentir que você vai perceber que você já sentiu essa energia no seu campo. Então, essas graduações que eu estou chamando de energias de amor, é que faz a gente, por exemplo, estar em determinados locais. Então, só dando um toque para vocês, e quanto mais vocês se abrirem dentro do coração de vocês, as possibilidades são infinitas, né? E eu estou falando só de uma possibilidade que eu
eu acessei, mas eu acho que acessando, entrando em contato com essa energia, deve ter outras muito mais sutis, né? Essa energia é infinita, né? Então, assim, se abra para essas possibilidades, né? Saia daquelas coisas. Eu sempre falo assim para as pessoas, olha, a existência, o Deus, não cabe somente num conhecimento pequenininho, não, né? Deus, sabe, é infinito, né? Essa energia é infinita, ela é muito mais ampla do que os homens e as mulheres, por exemplo, tentam colocar para você, sabe? Se você começar a se escutar, você vai perceber que você tem essa intuição, você tem esse divino dentro de você, você tem essas possibilidades de ir por esse caminho pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria. E essas coisas, essas religiões mais organizadas, elas não querem, por exemplo, que isso se desenvolva dentro de você, porque aí você sai da dependência delas, né? Porque tem muita gente que faz coisas assim, que são profundamente infantis, por exemplo, faz caminhadas longas, não sei o quê, achando que ali vai encontrar o Deus. Aí, por exemplo, vai para determinadas coisas, carrega tijolo na cabeça, anda de joelho, não sei o quê, se machucando. Né? Muitas coisas assim que é extremamente, como é que chama, doentias, né? Psicologicamente doentias, né? Um masoquismo, uma certa doença de se machucar, né? Essas pessoas devem ter muita culpa nos seus campos. E aí, por exemplo, e acha que o caminho é esse. Não, esses caminhos são infantis. Na realidade, eles não são nem infantis, eles são patológicos. Eles são doentas. O caminho para essas energias mais divinas são caminhos, por exemplo, lindos, são maravilhosos, não tem nenhuma forçação de barra, não tem nenhuma palavra que leve você a ele. É um campo de sentir, é um campo de perceber, é um campo de você sentir isso na sua própria coisa. Se liberte dessas coisas, por exemplo, que você acha, por exemplo, que você não precisa estar amarrado a nada, não, sabe? A liberdade é um sentimento superior ao próprio amor, sabe? Essa liberdade não é libertinagem, viu, minha gente? Liberdade, quando eu falo, por exemplo, é a liberdade de você ser você mesmo, de você ser você mesma, sabe? De você se permitir que a sua sensibilidade comece a perceber que existem energias muito lindas e maravilhosas, por exemplo, gostosas e amáveis, sabe? E que não força você a nada, que não bota você dentro de um quadrado, que não lhe aprisiona. Essa é a existência, essa é a energia da existência. Não é a energia raivosa, não é a energia do ciúme, porque existe, inclusive, o pessoal diz que o divino é isso, né? Que é ciumento, que é raivoso. O divino não tem essas energias, não. Quem disse isso é coisa do ser humano. A energia divina é exatamente o oposto de todas essas coisas. Mas o divino também tem muita paciência, sabe? Aguarda seu próprio desabrochar. Então, assim, seja forte como leão no seu amor e seja também firme como um leão e forte como um leão e sutil como uma flor. Falou, minha gente? De boa!